Então vamos lá, galera, vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Hoje eu vou falar sobre inteligência emocional, amanhã eu vou falar de novo sobre inteligência emocional. Por quê? Porque eu quero tratar com vocês e trabalhar com vocês esse pilar. Agora nós temos uma retrocedida no movimento dos pilares, né? A gente foi até a alma, falamos então dos 4 pilares. Agora eu vou entrar com profundidade dentro de cada um deles, em cada um deles. Então quer dizer, agora hoje eu entro no inteligência emocional para a gente falar com mais profundidade do inteligência emocional, entendendo qual é exatamente a tese da inteligência emocional e como ela funciona nas nossas vidas e como nós podemos lidar com isso, né? Então, primeiramente, é importante entender o que é a inteligência emocional. Quando nós falamos sobre inteligência emocional, estamos falando da capacidade do indivíduo de lidar com as suas emoções. Eu comento sempre que eu me lembro que certa vez eu estava ministrando uma palestra, nem foi aqui no estado, era em São Paulo, sobre inteligência emocional especificamente, e alguém, no decorrer do processo, comentou a seguinte situação: o termo inteligência emocional para mim não faz sentido, disse o indivíduo. E aí eu disse, mesmo, e por que não exatamente? E aí ele comentou que não faz sentido porque emoção não tem inteligência, então não faz sentido inteligência emocional. E aí ele trouxe toda uma explicação sobre isso. Ele disse, porque o cérebro límbico, onde lá estão as emoções, é um cérebro que é movido pela sua consistência emocional. Ou seja, ele só tem as vibrações ali, a inteligência e as emoções vibrando ali dentro. Então, partindo da premissa de que neurologicamente falando o cérebro, ele se movimenta através de circuitos elétricos, não faz sentido querer dizer que sobre inteligência emocional, porque aquela parte do cérebro, ela não tem uma inteligência regendo ela é movida por sensações eletromagnéticas. E faz sentido tudo que ele trouxe, realmente. Só que não faz sentido a ausência da percepção do conceito da inteligência emocional, tendo em vista que, quando falamos sobre inteligência emocional, estamos falando sobre a inteligência do indivíduo. Ou seja, eu sou o portador do cérebro trino, do cérebro triúnico, e eu, como Márcio Martins, você que está aqui agora na live, é portadora do cérebro triúnico. Então, como existe um portador desse cérebro triúnico, que é composto por cérebro réptil, límbico e neocórtex, esse indivíduo, essa pessoa, nós que somos portadores dessa parte cerebral, então nós temos essa capacidade de administrar esta inteligência, chamada então de inteligência emocional. Então você tem essa condição de administrar a inteligência, chamada de inteligência emocional. E esse é o conceito da inteligência emocional. Não é a inteligência emocional daquela parte límbica cerebral, e sim a inteligência emocional do ser do indivíduo, entende? E quando você faz isso, exatamente isso, Roselane, quando a gente consegue trazer a inteligência das emoções para dentro de um nível de consciência, quando eu tenho consciência sobre as minhas emoções, aí eu começo a ter o usufruto do meu neocórtex, do meu processo cerebral, a favor desse conceito. É muito interessante de entender o quanto as pessoas não treinam suas emoções. Porque na realidade a emoção é treinável, e ela é treinável no dia a dia. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um indivíduo que é bem relativamente conhecido, e ele trouxe uma tese, assim, eu vi muito rapidamente. Então ele dizia o seguinte: eu estou aqui em tal lugar, e uma tese um tanto quanto nesse ponto de vista negativo, né? Eu estou aqui em tal lugar e eu estou aproveitando aqui para o deslocamento do que eu estou fazendo agora, ouvir um podcast, um e-book ou coisa assim. E aí, então, porque agora nesse deslocamento daqui até não sei aonde, ele está fazendo mergulho, estou saindo agora do mergulho, estou indo para casa, ou para o local onde ele estava, eu vou ouvindo tal coisa. Veja bem, é interessante entender isso, por quê? Porque nós estamos numa fase do mundo onde existe tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas querem ficar tão focadas no conceito da aprendizagem, do conhecimento, que no fim se sobrecarregam no seu dia a dia.
e não consegue dar um tempo de maturação da própria autoconsciência, do próprio autoconhecimento de si próprio, e não conseguem trabalhar, por exemplo, a maturação da contemplação, do contemplar. Então, muitas vezes, olha só, o cara foi fazer um mergulho, ele está saindo do mergulho que ele acabou de fazer, num lugar magnífico. Caraca, meu, vai curtir esse lance. Ah, vou ouvir um audiobook, vou ouvir um... Para que essa sobrecarga? Para que isso? Entende? Então, é exatamente isso, Fernandão. É ser capaz de dar esse espaço para que você interaja integralmente com o que você está vivendo. É a mesma coisa que você ir ficar com seu filho, mexer no celular, é a mesma coisa que você estar com seus familiares, com as pessoas que você ama, e você achar que você tem que estar toda hora, tenho que estar lendo um livro, ou tenho que estar ouvindo um audiobook, ou tenho que estar, sei lá, entende? Ou você quer se conectar com o universo, com o mundo, então você está toda hora ali, prestando atenção no que está acontecendo, querendo saber o que está acontecendo. É diferente você optar, por exemplo, por de repente não vou assistir tal programa de televisão, por exemplo, porque não me agrega, porque só me traz fofoca, ou porque só traz coisas negativas. Então eu não quero me agregar a isso. Eu quero ficar aqui brincando com meu filho, brincando com a minha família. Isso é legal. Por quê? Porque você está vivendo o presente. Então a inteligência emocional é uma parte do seu cérebro, né? Quando nós falamos de inteligência emocional, estamos falando sobre, como a Roselaine Vinci Prova citou anteriormente, a gente está aí montando o projeto do livro da linguagem de sucesso, que a proposta é que eu lance ele esse ano. Então, Rô, nós temos que organizar, inclusive, o nosso horário ali, né? Para fazer esse negócio acontecer o mais rápido possível. E como a Rô citou, essa consciência sobre a inteligência emocional é muito importante. Por quê? Porque quando você tem essa consciência sobre a inteligência emocional, quando você tem a consciência das suas emoções, e você tem ali os 4 passos da inteligência emocional, posteriormente nós vamos falar um pouco sobre isso, e como eu citei anteriormente, nós vamos falar mais dias sobre a inteligência emocional, porque agora eu vou subdividir os 4 pilares, e dentro dos 4 pilares tem a parte do corpo, dentro do corpo tem o conceito das saúdes, né, que são subdivididas em 5 pilares também. Então nós vamos falar sobre esses 5 pilares pensando só no conceito do corpo. Então, vamos lá, eu estou daqui até lá, estou aproveitando para ter conhecimento. Legal, mas e quem você é? E qual é a história da sua vida? Para onde você vai levar todo esse conhecimento? De que adianta você se sobrecarregar desta informação diária? De que adianta isso? Agora, veja bem, mas então faz sentido total. Não vou mais ler porra nenhuma, não vou mais ouvir nada, não vou mais me conectar com o conhecimento. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que ter uma vida equilibrada. Você tem que saber utilizar os temperos da vida para fazer com que a sua vida tenha o sabor que te agrada, com que a sua vida tenha o sabor que te faça feliz. E para isso acontecer, se faz necessário que você consiga naturalmente atender uma expectativa primariamente mais importante sua. Ou seja, que você consiga estar presente constantemente dentro de você. Então, para que isso aconteça, você tem que ter uma capacidade de gerenciar diariamente os seus afazeres. Mas, acima de tudo, e mais importante, quando se trata de inteligência emocional, é você ser capaz de viver o presente das coisas. Então, nós vamos falar aí, né, de forma um tanto quanto en passant, ou seja, muito rapidamente, sobre o conceito das emoções. Ou seja, o que são essas 4 emoções e como lidamos com elas. Porém, com cada uma das emoções. Porém, é fundamental entender que mais importante do que saber o que são as emoções, as 4 emoções, entender inclusive as sub-emoções, né? As pessoas às vezes me questionam, Márcio, por que no livro do fulano de tal, do Tony Robbins, ele coloca lá, ele atribui outras nomenclaturas como também emoções, e algumas pessoas por vezes citam, né, outras nomenclaturas como se fossem emoções.
Bom, é que existem subemoções, existem 4 emoções principais: tristeza, medo, alegria e raiva. E existem subemoções a essa. Por exemplo, o nojo é uma subemoção do medo. Quando você tem nojo, na realidade é a emoção do medo, dizendo para você afaste-se disso, utilizando o seu sistema, ou visual, sinestésico, ou olfativo, dependendo de como essa percepção chegou até você. Se foi através de um barulho de algo nojento, auditivo, se foi através da visualização, da olfação, até mesmo da gustação. Então é um sistema de proteção que você tem utilizado pela emoção do medo. E aí, então, o nojo é uma subemoção do medo. Então, o conceito de muitas pessoas muitas vezes utilizam esse contexto de algumas emoções que não eles trazem com a nomenclatura de emoções, de emoção, porém não referem-se a essas 4 emoções principais. Estamos falando sobre subemoções, ok? Então, quando a gente entende como isso funciona, a gente começa a gerenciar um pouco melhor esse processo no nosso dia a dia. Mas o primeiro passo para que você comece a entender e que você possa usufruir verdadeiramente das suas emoções, o primeiro passo é você ter a condição, a capacidade de vivenciar o presente, de estar dentro do presente, ou seja, estar vivendo aquilo naquele instante. Então, se você vai até o supermercado, experimente fazer isso sem ir conectado ao seu celular. Primeiro que você diminui a possibilidade de roubarem o seu celular, você se diminui a possibilidade de um acidente, de você cair, de você se machucar, de você atravessar uma rua sem olhar para os lados, porque você está vivendo o presente, você está conectado, você está consciente de tudo que está acontecendo ao seu redor. Segundo, você passa a experimentar o que é chamado de contemplação. A contemplação é algo tão simples, porque é simples e somente o ser humano integrando a sociedade na sua integralidade, com a sua integralidade, né? Você poder estar presente diante daquela sociedade, daquele grupo de pessoas, daquele grupo de seres, sejam animais, sejam plantas, seja o que for, na sua integralidade. Então você está vivendo aquele presente, percebendo tudo que ali está acontecendo. E esse é o primeiro passo da contemplação. Nós vamos entrar nesses conceitos a posteriori, eu vou trabalhar com vocês também o contexto da contemplação, do contemplar, para você entender mais claramente como isso funciona e, acima de tudo e mais importante, mais profundamente, porque quando falamos de contemplação, contemplar, estamos falando sobre algo que verdadeiramente é muito profundo para o ser. E é importante que tenhamos essa consciência deste a fazer. Então veja bem, olha só, não adianta eu falar sobre inteligência emocional sem falar sobre presença de espírito, sem falar sobre conhecimentos, sem falar sobre você estar aqui presente no que está verdadeiramente acontecendo. O que quer dizer isso? Você estar entregue para aquilo. Porque para eu entrar a posterior nos 4 passos da inteligência emocional, eu preciso que você entenda que o primeiro passo da inteligência emocional, que é a percepção, que é o perceber, se faz necessário estar presente. Ninguém consegue perceber algo se não está presente diante daquilo. Então, para que você tenha um nível de percepção mais aguçado, você tem que ter naturalmente uma presença de espírito. Então é natural, é necessário que você esteja presente para que você tenha percepção. Legal? Então, esse é o primeiro passo e nós vamos entrar com mais profundidade nesse item posteriormente. Quando falamos sobre inteligência emocional, estamos falando então sobre as 4 emoções principais do ser. E quais são elas? Tristeza, medo, alegria e raiva. Exatamente nesse conceito específico e nesse fluxo que eu acabei de falar. É isso aí, Fernandão. Estar no agora. A pessoa ser capaz de vivenciar o presente, né? E é muito interessante, eu vou entrar mais profundamente nesse tema em um dos outros dias de live, mas assim é muito interessante, por quê? Porque isso é para você conseguir gerar uma identificação mais profunda do seu ser, estar ligado diretamente ao conceito do estado da alma.
Então, quando falamos de estado da alma, quando eu falar da alma, tem totalmente a ver com o conceito de presente, de estar presente. Então, você ser capaz de estar presente, de se entregar para o presente, de viver o presente, de perceber tudo que acontece no seu dia, faz com que você tenha uma vida muito mais longa, né? Quando eu for falar um pouco lá no Pilar da Alma sobre a longevidade, nós vamos entrar nesse tema também. E um dos conceitos da longevidade tem a ver com a experiência vivenciada, vivida, porque se você começa a ansiedade, que diminui a quantidade de vida do indivíduo, ou seja, quanto mais fala grande David Senna, grande brother, grande amigo, e um grande mentor, cada vez mais mentorando pessoas, orientando pessoas aí pelo mundo. David teve a oportunidade de passar pelo meu processo de mentoria aqui, e eu sempre digo que se todas as pessoas fossem tão execuíveis quanto o David, com certeza seria mais fácil a gente orientar o mundo a se tornar um mundo melhor. Grande David, gratidão aí pela presença tão ilustre aqui na live, gratidão aí de coração. O David ele faz uma live às 6 horas da manhã aí todos os dias, de tempo em tempo eu dou uma passadinha ali pela live dele também. Top, David, gratidão aí. E então, como eu estava comentando anteriormente, quando a gente tem essa condição, essa capacidade de estar vivendo esse instante de presente, nós conseguimos então entender um pouco melhor como funciona esse processo de entrega para dentro do estado atual, ou seja, a capacidade de viver literalmente o que é o presente, a capacidade de entregarmos-nos para o presente, porque se você não trabalha a vivência presencial, você não tem a percepção real do que está acontecendo com você aqui agora, você entra num processo de ansiedade. Então, como eu falei anteriormente sobre o conceito da alma em relação à longevidade, para que você consiga ter uma vida mais longa, você precisa ter uma vivência mais presente, viver mais o presente, ser capaz de estar presente, vivendo o presente literalmente. Para você estar presente, vivendo o presente literalmente, você precisa ter um nível de percepção mais aguçado sobre o que acontece aqui. Pois muitas vezes a gente está vivendo as coisas do presente, mas pensando no futuro, ou de forma muito en passant, como eu citei anteriormente, em pequenos detalhes, como ir até o supermercado, mexendo no celular, sem perceber, sem estar presente naquele acontecimento. Então você não consegue se conectar, se integrar, estar integrado, né, dentro de si. Quando você se entrega para dentro dos processos vivenciais, presenciais, temporais, você consegue então tirar muito mais proveito disso. Mas vamos falar um pouco mais profundamente quando formos falar sobre o pilar da alma. Então vamos lá, as 4 emoções, temos aí num fluxo perfeito: tristeza, medo, alegria e raiva. Cada uma dessas emoções tem um lado negativo e um lado positivo. Quando você entende isso, fica mais fácil. Nós estamos hoje vivendo uma emoção do medo muito presente. A grande maioria das pessoas me diz exatamente isso. Márcio, eu estou com medo. O que vai acontecer? Por que as pessoas têm medo? Por que as pessoas vivem muito profundamente dentro do pilar do medo? Por que é muito comum isso acontecer? Porque definitivamente as pessoas não conseguem entender claramente quando elas estão com esta sensação dentro de si, qual é a condutividade, para que lado se conduzir, para onde se conduzir. Por quê? Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, quando as pessoas sentem, por exemplo, medo, elas sentem medo porque elas não têm o controle sobre o que está acontecendo. O maior medo que o ser humano vive é o medo do desconhecido, é medo daquilo que as pessoas desconhecem, não conhecem. Então, como as pessoas têm muito medo daquilo que elas não conhecem, porque elas não têm controle sobre aquele acontecimento em suas vidas, as pessoas passam a ter uma forma de relação direta com o ocorrido de afastamento. Então, por exemplo, por que as pessoas entram em processo depressivo quando vivem profundamente o conceito do medo? Quando as pessoas estão com medo, elas vivem o medo, é natural que essas pessoas tenham esta sensação de necessidade de afastarem-se. Ou seja, as pessoas têm uma necessidade de se afastarem do que ali está acontecendo. Bom dia, Anaí. A Anaí vai estar conosco aí essa semana, dentro das nossas lives do almoço com o poder feminino ou do poder feminino.
Então a Anaí vai estar conosco também, onde nós vamos estar ali falando sobre essa Semana da Mulher. Aproveito desde já para dar uma feliz Semana da Mulher a todas as mulheres, né? Ontem, dia especial das mulheres, e estamos aí na Semana das Mulheres, né? Uma semana onde a gente tem que tratar esse conceito da valorização feminina, acima de tudo e mais importante, do respeito à mulher, da admiração que se deve às mulheres e do amor, naturalmente, que todas elas merecem. Então, um feliz Dia das Mulheres, uma feliz Semana das Mulheres, pois essa semana nós vamos fazer com que todos os dias da semana sejam o Dia da Mulher, tendo em vista que essa será a semana delas. Feliz Semana das Mulheres. Gratidão, Anaí, por estar aí presente nessa live da manhã, e logo em seguida estaremos juntos aí. Então, como eu estava citando anteriormente, quando você entende esses lados, esses conceitos, sobre o conceito de cada uma dessas emoções, você começa a entender um pouco melhor como você pode lidar com elas. Então, primeiro, nós temos aí a emoção da tristeza, tá? Tristeza tem como negativo a vitimização. De novo, estado atual, o processo de vitimização das pessoas é muito elevado. E veja bem, é normal, não é que você tenha que ser frígido, né, frio, e não vivenciar as emoções. Mas nós estamos vivendo um período onde as coisas têm um monte de perdas, né, mortes acontecendo, pessoas amadas que estamos perdendo, pessoas que conhecemos, que temos vínculos, ou pessoas muito próximas, e muitas perdas acontecendo, e isso é triste, é definitivamente triste. Nós precisamos viver essa tristeza, essa emoção, entregarmos-nos para essas emoções, e tudo bem, faz parte do processo. Contudo, é fundamental entender que uma coisa é eu ir até lá e eu me entregar para essas emoções, eu viver estas emoções. Outra situação é eu continuar dentro desse processo e não sair desse processo de tristeza, porque daí agora pode ser que eu comece a utilizar esse processo de tristeza a meu favor negativamente. Ou seja, utilizando esse processo de tristeza como uma vitimização, ao invés de utilizar esse processo para me entregar para as emoções e sair dali com o aprendizado, com a humildade de que não sou perfeito, de que não tenho controle sobre as coisas e de que estou aqui para aprender e evoluir. Então esse é o conceito da emoção da tristeza, mas quando você a utiliza no negativo, você só fica no processo da vitimização e você não sai daquele processo de ocorrido, seja ele qual for, e tenha a dor que tiver. Veja bem, se você está aqui, se você continua nesse mundo terreno, é porque algo você está aqui para aprender com esse mundo terreno. Então se faz necessário que você faça esta aprendizagem, que você usufrua dessa aprendizagem. Então, o processo da emoção da tristeza, quando ela é utilizada no positivo, você, ao invés de usar o negativo, que é a vitimização, você utiliza o positivo, que é a humildade. Para você que está em casa, que tem a condição de anotar, anote isso. Para que a gente possa fazer dessas sequências de lives um grande aprendizado e um grande livro da história da sua jornada, da jornada do despertar do seu herói, da jornada da sua melhor versão, que é essa a proposta dessas lives todos os dias pela manhã, que você desperte na sua melhor versão. Então, quando a gente consegue entender lado negativo e positivo, a gente já tem o direito de ter a escolha. Então, como a Rô citou anteriormente, você tem a consciência. Quando você tem a consciência de qual emoção está presente em você, você tem o direito de escolher qual emoção você quer utilizar, qual emoção você quer vivenciar no seu dia a dia. Então, saber isso te possibilita ter mais domínio e mais controle sobre a sua vida. Você tem a possibilidade de conduzir mais facilmente a sua vida e a sua existência. Então essa é a tese desse primeiro passo e desse primeiro fluxo das emoções. Quando falamos sobre a emoção do medo, segunda emoção, nós temos então como lado negativo o processo de congelamento ou de fuga. Tipo, não quero ver isso, quero dormir, quero acordar e parecer que tudo está bem, que tudo está melhor. E veja bem, é natural que o ser humano viva isso. Nós estamos passando por um processo onde
a resiliência se faz necessário, mas também o conceito do antifrágil também. Nós vamos falar um dos dias da live, agora falando sobre inteligência emocional, nós vamos bater nessa tecla do antifrágil, e eu quero trazer para vocês esse conceito que é bem interessante. Contudo, é importante entender que a resiliência nada mais é do que você ser capaz de voltar à sua forma original, que é diferente do antifrágil, né? Bom dia, Miriam, seja bem-vinda. Miriam da Unisuper, Miriam também, que nós já fizemos algumas lives juntos aí no projeto que ela tem da Cial, então quer dizer, seja muito bem-vinda, gratidão aí pela participação. Então quando nós estamos conscientes desta proposta, conscientes de quem somos e consciente do que está acontecendo, a gente começa a gerenciar melhor a nossa estrutura emocional. Então, diante do que está acontecendo agora, falando especificamente da emoção do medo, é muito comum a gente viver isso, né? Como se quiséssemos que tudo acabasse o mais rapidamente possível. Olha que interessante de entender isso. Vamos lá. É muito interessante porque a gente vive toda hora e todo dia isso. Vamos lá, um exemplo. Você se muda. Olha um exemplo supostamente banal, né? Não querendo fazer comparativos. Mas só para você entender alguns exemplos. Você se muda e de repente você traça a sua mudança, agora você está indo para uma casa nova e de repente você começa a ter, você está mudando suas coisas de lugar e você está fazendo a sua mudança literalmente. E no meio da mudança, no meio daquela bagunça de roupa para lá, roupa para cá, você pensa, caraca, que eu fui inventar de me mudar, meu? Puta, que saco isso aqui, cara. Por que eu fui inventar isso, sabe? Aí você faz um churrasco, você faz alguma coisa na sua casa e de repente você termina o churrasco, os amigos vão embora e ficou a louça para você pensa, por que eu fui fazer isso? Então, quer dizer, você se separa e de repente pós-separação vem aquilo tipo, será que era isso mesmo? Aquela sensação de vazio. Ou você sai do seu trabalho e empreende num novo negócio e você pensa, será que vai dar certo? Será que isso é legal e tal? Você muda de cidade, você vai para uma outra cidade, você vai fazer uma viagem. Eu estou mostrando para você que qualquer mudança que aconteça na sua vida, olha que interessante, seja provida por você ou não. Qualquer mudança que você faz na sua vida, em certa instância, você tem aquela sensação de arrependimento, ou você tem a sensação de que seria melhor que aquilo voltasse, que o anterior voltasse para você. Ou ainda, seria melhor que tudo passasse muito rapidamente. Faz sentido? Então, quer dizer, a gente tem aquela sensação, passa logo, ou aquela sensação, né, tipo, casa arruma-se, plim, mais rápido possível. Né? Mudança se ajeite logo, sensação saia de mim. Ou a gente tem aquela sensação de, puta, por que tudo não volta como era antes? Então é comum a gente viver isso, em várias instâncias da nossa vida. Porém, quanto mais, a Fernanda comentou aqui, sendo taurina, isso é um pouco mais forte ainda. Talvez, então quer dizer, tem a ver com conceitos de signo, sim, eu gosto bastante, estudo bastante signo, e faz sentido. Só que é interessante que todas as pessoas vivem isso, mas não está ligado simples e somente à questão do signo. Existe uma predisposição do signo te impulsionando. Mas tem a ver com o treinamento do controle emocional. Tem a ver com o quanto você treina as suas emoções para que você, nesse treinamento das suas emoções, você tenha mais domínio, mais controle sobre elas. Você não permita que as emoções gerenciem o seu dia a dia, que você as gerencie. Então, nesse processo de medo, é natural que as pessoas vivam suas emoções nesse formato. Então, por exemplo, o medo no processo negativo, ele é congelamento ou é fuga. O medo num processo positivo, ele é o planejamento. Mas é muito interessante. Nós vamos falar sobre isso depois, item a item. Eu vou dividir um pouco mais para cada dia. Mas é muito interessante de entender. Eu vou deixar só essa aberturinha aqui. Por quê? Porque agora as pessoas me dizem mais, como é que eu vou planejar, velho? Se eu não sei nada do que vai acontecer amanhã. Sabe o que eu digo? E hoje? E hoje?
Então, planeje e viva o hoje. Tenha controle sobre o que está sob o teu controle. Não queira ter controle sobre o que você não tem controle. Utilize 3 fatores fundamentais. Planeja o hoje, viva o hoje, contempla o hoje. E a posterior a isso, agradeça pelo hoje. Agradeça pela sua saúde, pela sua vida, por você estar onde você está e ser quem você é, independente do que esteja acontecendo. Quando você faz isso, você está tendo a condição e a capacidade de vivenciar o que aqui ocorre. E fora isso ainda, confie. Amplie sua confiança, sua fé. E se porventura não está tão fácil de fazer isso, comece a colocar amor sobre as coisas. E identifique esse processo dentro de você. Se você não está conseguindo confiar, então perceba que naturalmente está faltando amor. E se porventura está acontecendo isso com você, e nesse exato instante que você está me ouvindo falar, você pode estar pensando, pois é, mas eu queria saber como é que eu faço isso. Porque deve ser fácil para ti, tu deve conseguir fazer isso todos os dias. Não é uma verdade. Eu também, por vezes, permito que algumas interferências mentais e corporais cheguem até mim. Sensações que me incomodam de crenças do meu passado, mentalizações e processos neocórticos racionais que dizem, será? Mas será que vai dar certo? Mas será que eu devo confiar? Mas será que? E nesse exato instante que isso acontece, eu procuro me conscientizar do meu eu. Às vezes demora horas, às vezes turnos, às vezes um dia. Não é comum que se estenda mais de um dia, mas pode acontecer. Porém, o normal comigo é em torno de horas, para eu me dar conta. Às vezes minutos, mas chega a horas. E quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou para a minha meditação. Eu vou meditar. Eu vou buscar essa força interior. Eu vou para dentro do meu eu buscar a minha força. Eu vou para dentro do meu eu me motivar. Eu vou ouvir uma música que tem uma letra que seja motivadora. Agora imagina só, eu estou numa merda de pensamento que está me ferrando, me levando para baixo. Eu pego, vou ligar a televisão e vou escutar que mais não sei quantos morreram, que mais não sei quantos, não sei o que o presidente não comprou não sei o que, porque o outro falou. Cara, é óbvio que isso é deprimente. Então, conecte-se com o que te fortalece, de acordo com a sua necessidade de fortalecimento. Entende? Então, Rô, seja bem-vindo. Eu vi que tu colocou ali que está com saudade, eu também. E que bom que a gente pode agora se ver todos os dias de manhã. E eu estou com a minha live todo dia de manhã, das 6h57, eu vou até às 7h34, daqui a pouco estou finalizando. Então, quanto mais a gente consegue perceber isso, mais facilmente a gente se conscientiza de nós. Então, cara, não vai para a televisão porque é ruim. Então vai para o YouTube, lá bota uma meditação guiada, bota uma música zen que te tranquilize, faz o que a Rô sugeriu, respira. Tudo bem, utilize suas técnicas para voltar ao seu estado normal, para você voltar para dentro de você. Porque quando nós vivemos muito o externo, a gente vive pouco o interno. Então olha só, eu falei só por enquanto sobre as duas emoções. A tristeza e o medo. Amanhã nós vamos falar sobre a alegria e a raiva. Porém, é fundamental que você entenda que, e nos próximos dias, eu vou voltar depois para falar sobre cada emoção, onde nós vamos tratar elas com um pouquinho mais de aprimoramento e aprofundamento, para que você tenha mais controle sobre o seu dia a dia, para que você tenha mais controle sobre a sua vida. Então, 7h34, finalizando nossa manhã aqui, finalizando o nosso despertar na sua melhor versão. E eu quero finalizar nosso despertar com aquela nossa música já conhecida, e para quem já fez o Extreme Leader sabe que música eu estou falando. Então, gratidão por estarem aqui, gratidão por terem participado da nossa live de hoje. A cada dia eu estou buscando fazer ela de um jeito para que a gente vá se aprimorando a cada dia mais e tendo acesso a esse conhecimento, acima de tudo, a esse autoconhecimento. Legal? Então, amanhã, 6h57, conto com a sua presença aqui.
porque é muito importante nós irmos cultivando isso e mantendo a chama acesa e nos mantendo forte dentro de nós, legal? Então, gratidão do fundo do coração, até amanhã, conto com a presença de todos vocês e de todos os seus. Faz um printzinho para nós aí, dessa fotinho, posta lá para eu repostar. Amo muito vocês, gratidão do fundo do meu coração. Até amanhã, vou deixar essa live salva lá no YouTube. Um abraço de coração com coração. Amo todos vocês. Até amanhã.